Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog, gentequefala.com.br, e nossos telefones 3289-3580, 5052-5555. Antes que eu apresente os convidados, os participantes desta edição de Gente que Fala, lamentando a informação do falecimento do deputado Carlos Apolinário. Carlos Alberto Eugênio Apolinário, um político bastante atuante no estado de São Paulo, foi presidente da Assembleia Legislativa, 3 mandatos como deputado, também governador interino do estado de São Paulo em 92. O velório está sendo realizado na Assembleia Legislativa até às 15 horas, quando o sepultamento acontecerá no cemitério do Morumbi. Lamentando informar o falecimento do deputado Carlos Apolinário. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Participando desta edição de Gente que Fala, Coronel Rogério Bernardes Duarte. Coronel, prazer tê-lo aqui. O senhor atualmente é presidente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, é isso? Isso. Prazer é nosso estar participando aí, Zacopé. Eu agradeço aí já de antemão essa oportunidade e gostaria de cumprimentar todos que acompanham o programa aí. Muito bom dia. O senhor, no seu currículo bem intenso, tem o comando do Corpo de Bombeiros em São Paulo. Sim, comandei bombeiro, trabalhei no bombeiro durante 27 anos, né, e na Polícia Militar durante quase 36 anos aí de carreira. Então, a maior parte do tempo no Corpo de Bombeiros. No Corpo de Bombeiros, isso. Que maravilha. Também está conosco o Tenente Coronel Jefferson de Mello. Coronel Mello, prazer tê-lo aqui. Prazer é nosso. Bom dia, Zacopé, e bom dia a todos os ouvintes. Gostaria desde já de dar um bom dia para o nosso eterno comandante, Coronel Duarte, e aqui bom dia também para o Tenente Tavares, que trabalhou com a gente lá na operação lá em Brumadinho. O senhor é do 5º grupamento do Corpo de Bombeiros Metropolitano, é isso? Isso. Eu me atrapalho com essas subdivisões que a PM tem, por isso que eu estou... O Corpo de Bombeiros ele se divide na área metropolitana e na área no interior. Na área metropolitana nós temos 8 grupamentos de bombeiros, e eu atualmente comando o 5º grupamento de bombeiros. O senhor esteve em Brumadinho também? Estive em Brumadinho, eu fui comandando a primeira equipe que foi para lá. Já a gente detalha isso, eu só quero cumprimentar o primeiro-tenente Bruno Tavares da Silva. Tenente Tavares, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso também. Obrigado pelo convite. Por que a farda do senhor é tão diferente assim? Na verdade, esse uniforme é um EPI, né? É. Então, o nosso padrão de uniforme segue os padrões aí internacionais de segurança da aviação, com tecido anti-chama. Então, o uniforme está ligado à segurança da aviação. Comando da Aviação da Polícia Militar, é isso? Exatamente. O que significa isso? Qual é a tua área de atuação na PM? Já começou com uniforme diferente? O que mais? A nossa atividade também se diferencia por ser feita o apoio aéreo, né? Então, nós temos 10 bases no interior, além da base em São Paulo, que cobre toda a capital. Então, nós damos apoio tanto ao policiamento quanto ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Helicóptero? Helicóptero. Também temos avião. O senhor trabalha com helicóptero? Meu trabalho é com helicóptero. Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui. Nós temos 2 bombeiros e um piloto de helicóptero. Antes que a gente aborde Brumadinho, onde vocês tiveram uma atuação mais intensa, nós fomos surpreendidos nesta semana com um acidente de helicóptero onde morreu o jornalista Ricardo Boechat.
O senhor consegue contar, eu sou leigo, eu não sei o que aconteceu. O senhor consegue me contar o que aconteceu lá para essa tragédia ser consumada? É assim, na verdade, ninguém vai conseguir contar, né? Somente quem estava ali vivendo, quem voa, né? O piloto sabe a importância dos procedimentos de emergência, da atenção que a gente tem que ter durante o voo, e realmente as reações são muito rápidas. Eu tive acesso, na verdade, à informação que todo mundo teve, né, através da imprensa, e um dos vídeos mostra um pouco do que foi o acidente, mas é difícil a gente falar qual foi a causa do acidente. Se a gente, dirigindo um carro, não sabe como fazer, quais as reações que tem, de repente, numa situação de emergência com um carro, um helicóptero, ele pousou numa via expressa. Dá para saber por que ele pousou ali, se a 10 metros tinha o acostamento, alguma coisa assim? Então, esse é o grande... Isso é que todo mundo quer descobrir. Exatamente. Eu não poderia dar aqui nem minha opinião, né? Seria totalmente... seria da minha opinião mesmo, né? Eu não tenho nenhum parecer técnico para informar sobre o que estava acontecendo ali. Exatamente. Só na imagem a gente percebe que, por algum motivo, houve essa necessidade, né? De buscar uma área de pouso. Ali, infelizmente, na rodovia é um pouco mais difícil, né, pela questão dos carros, da velocidade, mas é difícil dar qualquer explicação técnica aí. Inclusive, a Força Aérea cuida dessa parte da investigação, né, do acidente, o CENIPA, então a gente tem que aguardar mais detalhes técnicos dessa investigação. Coronel Duarte, não deu nem tempo de chamar o Corpo de Bombeiros, por favor. Pois eu ia até fazer uma parte aí, né, porque, de fato, né, a atividade que hoje, né, Comando de Aviação da Polícia Militar, né, até então, até bem pouco tempo conhecido como Grupamento Aéreo, né, no seu dia a dia faz aí manobras aí, pousos, né, em situações de grande risco, né, então isso demanda uma habilidade muito grande, né, dos seus pilotos, né, de toda a tripulação que está na aeronave, né? Então, a gente imagina que realmente, né, deve ter acontecido algum problema, né, para que o piloto, né, tomasse, né, aquela atitude de repente ter que pousar ali realmente num ponto de alto risco, né? Uma rodovia, né? Enfim, o grupamento aéreo já teve situações, né? Aliás, Comando da Aviação hoje, né? Já teve situações de ter que... Estou perdido nisso daí, porque no meu tempo era grupamento aéreo. Grupamento aéreo, até recentemente, né, foi uma última atualização na reestruturação da Polícia Militar que houve essa mudança de denominação. Mas até ontem aí era grupamento aéreo, né, ficou muito conhecido, né, como grupamento aéreo, né. Então até para a gente falar, né, a gente ainda, né, tem muito isso, né, do grupamento aéreo. Dificuldade, imagina aí. Exatamente, né, e imagina, né, a população de modo geral, né. Mas o que eu queria dizer é que, né, já houve situações, né, o Tavares pode dizer melhor aí, né, da aeronave, né, da Polícia Militar ter que pousar, por exemplo, na Marginal, né, Marginal Pinheiros ou Marginal Tietê, né, nesse apoio que é prestado aí diariamente ao Corpo de Bombeiros, né, no resgate de vítimas, né. Mas aí é um trabalho que é exigido do helicóptero um socorro, um resgate, sim. Mas aí é um pouso consciente. Consciente. Né? Um pouso... consciente, mas sempre envolvendo uma situação de alto risco, né? Sim. Então, obviamente que necessita de uma grande habilidade do piloto, né? Para sua segurança pessoal, né? De toda a tripulação e de todos os usuários da via onde, né, a aeronave vai pousar, né? Porque não é comum, né? A aeronave, ela pousa normalmente no heliponto, né? No aeródromo, no aeroporto, né? Sim. E eventualmente tem que pousar numa avenida, né, de grande movimento. Então é realmente uma situação que demanda, né, toda uma perícia, né, para que isso seja feito, né? Tenente Tavares já fez desse pouso para resgate do lado de rodovias? Já. Na verdade é a rotina do nosso trabalho, né? Nós, como o coronel falou... O senhor falar que pousou na Marginal, pousou na rodovia, é comum. Assim, faz parte da nossa rotina, né?
o apoio, essa parte é voltado para o apoio ao Corpo de Bombeiros durante o resgate, né? O trânsito em São Paulo, todo mundo conhece, então muitas vezes esse tempo de resposta para atendimento da vítima é fundamental. Então, o apoio aéreo, a gente normalmente busca, com segurança, pousar o mais próximo possível da ocorrência para agilizar o atendimento das vítimas. Tenente Coronel Melo, o Coronel Melo, como eu posso tratá-lo, o senhor esteve em Brumadinho, o senhor e o Tenente Tavares. Participação da Polícia Militar de São Paulo foi determinante lá no auxílio aos trabalhos que ainda estão sendo realizados, não é? Mas demorou para ir, não demorou? Perfeito. Assim, o acidente não aconteceu no dia 25, que era feriado aqui em São Paulo. O desastre, né? E desde já, faz parte do nosso protocolo, nós mobilizamos o efetivo e ficamos de prontidão, aguardando o acionamento, a solicitação do Estado de Minas, né? Isso aí faz parte de um protocolo também. O ideal é que você seja chamado, né? Que você não vá sem ser acionado. Porque quem define se precisa de ajuda ou não é quem está passando a situação, né? Aí, na segunda-feira, foi dado ordem do comando da Polícia Militar que fosse um grupo de oficiais observadores. Então, na segunda-feira, foi eu, representando o Corpo de Bombeiros, foi o Tenente-Coronel Cássio, da Polícia Ambiental, foi o Capitão Luiz, do COI, e o Tenente Zalpa, da Casa Militar. Então, nós fomos lá, logo na segunda-feira, às 6 horas da manhã. Dia 28. No dia 28, como observadores, ver como é que estava sendo a gestão do desastre, e novamente nos colocamos à disposição, né, de São Paulo estaria em condições de se deslocar para poder ajudar. E aí passamos a segunda-feira observando tudo, como que estava sendo a gestão de vários órgãos, né, foi uma mega operação. E aí na terça-feira, então, houve a solicitação oficial para que o Estado de São Paulo se deslocasse com a equipe de bombeiros para efetuar a busca e salvamento e mais 2 aeronaves do Comando da Aviação. E assim foi feito. Quantos homens foram deslocados para lá? Do Corpo de Bombeiros foram 44 bombeiros, dentre eles 2 cães, né? E do grupamento aéreo, ou melhor, a Companhia de Aviação, 2 aeronaves com 10 policiais entre pilotos e tripulantes, né? A aeronave que o senhor diz é avião mesmo? Não, ou helicóptero. Helicóptero. 2 helicópteros. Sim. E ali chegamos, eu já estava lá, quando chegou o grupo, já mobilizei todos os bombeiros na parte de bombeiro, a parte dos helicópteros já foram se entender lá, porque havia um comando separado, né, que cuidava especificamente da parte dos helicópteros, né? E falando da parte de bombeiro, nós já verificamos, dividimos as equipes, verificamos os setores de atuação e já iniciamos os trabalhos, logo na quarta-feira de manhã, logo cedo. Qual é que foi a atuação do grupo que lá esteve? Específica? Aconteceram salvamentos, aconteceram localizações? Sim. O que a Polícia de São Paulo proporcionou lá? A esperança é sempre encontrar alguém com vida, né? Mas, assim, naquele dia já sabia que quem foi encontrado com vida já havia sido resgatado, né? Então, virou uma missão especificamente de recuperação de corpos, né? E também no apoio de encontro de animais, né, com vida. E assim foi. Nós nos dividimos em 5 equipes, e separamos nos setores lá onde havia a maior probabilidade de encontrar corpos, né? E iniciamos as buscas. E desde o primeiro dia já fomos encontrando corpos, não só corpos, como o que nós chamamos de segmentos, né? Que são Sim. partes. E aí tinha todo um processo de quando ele era encontrado, havia uma atuação em conjunto com os helicópteros, né? Porque lá também tinha helicópteros praticamente de vários estados do Brasil, né? Inclusive da Força Aérea, da Marinha e da Aeronáutica, né? E como o terreno era muito difícil de se locomover, quando era encontrado ou um corpo ou um segmento, ele era retirado através de um helicóptero. Aí era passado as coordenadas, e o helicóptero ia, tal, havia todo um processo para embalar, né, o corpo, para ele poder transportar para o local onde se encontrava um posto avançado, onde já estava lá a perícia, né, para poder fazer as análises e encaminhar o corpo. Tenente Tavares participou dessa operação diretamente? Sim, eu, da mesma forma, Coronel Melo,
Nós já estávamos de sobreaviso, né, desde do dia da tragédia, e aí recebemos a determinação de apoio, e aí nós fomos no mesmo dia, chegamos um pouco antes, né, da tropa, nós fomos com os 2 helicópteros, um de São Paulo e um da base de Piracicaba, e aí assim que nós chegamos, como o coronel falou, tem uma coordenação aérea, haviam outras polícias, né, outros órgãos, Polícia Federal, Rodoviária Federal também, além das Forças Armadas apoiando. Então, realmente foi uma operação bem atípica pela movimentação de aeronaves, pela forma de operação. Então, a gente deu esse apoio desde o início da operação. Coronel Duarte, o senhor à distância agora observa, é difícil, né? A gente quando sai da linha de frente... Não, sem dúvida, a gente acompanhou, inclusive, né, a ocorrência anterior, né, que aconteceu também lá em Minas Gerais, né, e demanda, né, todo um trabalho aí, até físico, né, do próprio bombeiro, né, toda uma preparação, e é uma ocorrência difícil, né, sem dúvida, né, até a questão, né, emocional tem que ser trabalhada, né, porque envolve um grande número de vítimas, né. Então envolve realmente uma grande complexidade, até para fazer a gestão da emergência, né, de todos os recursos que são demandados, né, e acabam indo para o local, né, então realmente precisa de uma gestão muito eficiente, né, para que a operação seja desenvolvida com bastante calma, né, com bastante cuidado, né. Como é que os comandos se entendem? Porque são corporações, mas as corporações são formadas por homens, né? Mas hoje já existe toda uma doutrina, né, em termos de gestão, né, de grandes emergências, né. Em São Paulo, né, no caso do Corpo de Bombeiros, foi uma das instituições aí que trouxe isso, né, assim, de forma bastante sistematizada, né, essa questão do atendimento, da gestão, né, da emergência. Então, hoje, realmente, isso traz aí um grande entrosamento, né, entre os vários órgãos que atuam numa grande emergência, né, que precisam realmente conversar, né. A gente participou de várias, né, grandes situações aí, né, exemplo de Alemoa lá em Santos, né, queda de aeronave aqui em São Paulo, né, então são realmente grandes emergências, né, que exigem, né, esse entrosamento, né, essa grande afinidade realmente entre os órgãos, né, para que a operação se desencadeie de forma bastante tranquila, né, e técnica, né, e cuidadosa, né. Coronel Melo, tem números específicos para a Polícia Militar de São Paulo nessa operação? Atuou em determinada área, resgatou não sei quantos animais, Sim, recuperou não sei quantos corpos. Tem números específicos no relatório da PM paulista? Tem número específico. Eu vou falar da minha atuação, né, porque assim, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ainda está atuando. Sim. Nós estamos com uma 4ª equipe, não só Corpo de Bombeiros, como o Comando da Aviação. No período que o senhor lá esteve? Então, no período que nós estivemos, nós trabalhamos 4 dias, todos os dias, o dia inteiro, então foi bem intenso, né? Então, não houve um revezamento, senão poderíamos ficar um período maior, por isso que está sendo revezado um espaço pequeno de tempo. Nesse período, nós encontramos 5 corpos e encontramos um boi que estava perdido. Quando a gente fala perdido, porque assim, no primeiro momento que o animal ele era encontrado, era anotado as coordenadas. E aí depois, com calma, ia um outro helicóptero com o veterinário sedava e esse animal era retirado. E o que nós encontramos, ele realmente estava ilhado, praticamente bem debilitado. Aí foi plotado. Aquele que apareceu na TV aí, com amplas imagens, ou é outro animal? Eu não cheguei a ver esse que você está falando. Lá. Então, agora, mas assim, ele foi bem divulgado a retirada dele, saiu em fotos, tudo. Então, nesse período, foram retirados 5 corpos e um boi, né? E conforme as outras equipes também seguiram, não saberia dizer agora a quantidade, mas encontraram bastante fragmentos, né? Segmentos, assim. Foi ficando mais difícil encontrar corpos inteiros, né? Até hoje está sendo dessa forma. Tenente Tavares, tem números que o Comando de Aviação da PM tenha registrado? Temos, como o coronel falou, ainda o trabalho continua, né? Atualmente a 3ª equipe, ela está no último dia, então
já está sendo preparada uma nova equipe para rendê-los, né? Como o coronel falou, o trabalho é intenso, diariamente uma média de 15 horas de trabalho entre o início do briefing e até o final, né? Onde diariamente era feito debriefing, falado sobre tudo que aconteceu naquele dia. Na semana que eu fiquei lá, eu e a equipe ficamos por 8 dias, nós voamos mais de 36 horas. Eu não tenho um número de remoções, mas, como eu falei, assim, foi bem intenso esse número de horas por essa quantidade de dias. Praticamente a gente pousava e já tinha uma missão, às vezes levar uma equipe para um ponto, ou transportar algum corpo ou segmento. As missões eram variadas, então o trabalho realmente foi intenso. Coronel Correia Leite, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, aos companheiros aqui que estão nos ouvindo e os de mesa, Coronel Duarte, Coronel Melo, o Tenente Tavares, é um prazer, estou à disposição. O senhor é do programa de doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou, explica na verdade, para mim, por favor. Eu sou, na verdade, instrutor do programa de doutorado. Nós temos na corporação um programa de mestrado e doutorado que habilitam os oficiais à ascensão à carreira, né? No caso do programa de doutorado, é a ascensão ao último posto da carreira, o posto de coronel. Quero abordar ainda, daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor fazer alguns assuntos específicos, aproveitando que o senhor está aqui, mas como a gente tem o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, o Coronel Duarte, o Coronel Melo e também o Tenente Tavares, eu gostaria de perguntar para o senhor, Coronel Duarte, o que aconteceu no Rio de Janeiro, lá no Ninho do Urubu? Senhor, eu estou fazendo a pergunta aqui porque eu sou curioso e imagino que o senhor, como anterior comandante do Corpo de Bombeiros, tenha todas as respostas que eu quero saber, entendeu? Aliás, o Correia Leite também foi do Corpo de Bombeiros, né? Sim. E quem foi sempre né? Sim, A gente costuma dizer, né? A gente sai do bombeiro, mas o bombeiro não sai da gente. Né? Então, no Rio de Janeiro, né, outra grande fatalidade realmente, né? Eu acho que o que, digamos, talvez já tenha agravado, né, a situação, né, que acredito que as vítimas, né, estivessem dormindo, né? Porque uma coisa é você se deparar com incêndio, estando, né, acordado em atividade, né, e ter toda a condição de, né, talvez ter que sair, né, do ambiente, fugir, né, escapar do fogo. Pergunta de leigo, teria sido muito mais a intoxicação da fumaça do que o próprio incêndio? Sem dúvida. Aliás, o que normalmente mata mais as pessoas, né, em ocorrências que envolvem o incêndio, é muito mais a fumaça do que propriamente o fogo, né? Sim. Porque as pessoas acabam inalando fumaça, né, e isso acaba provocando aí uma intoxicação, né, e as pessoas acabam morrendo por asfixia, né. Quer dizer, chega um momento que falta oxigênio no organismo da pessoa, né, e isso acaba, né, resultando na morte aí da vítima, né. Então, eu imagino que a situação tenha sido pior por conta disso, né, talvez as vítimas estivessem dormindo, não perceberam, né, em que momento iniciou o fogo, né, e logo que iniciou já, né, houve toda aquela propagação da fumaça, né. Então, essa inalação da fumaça é que acabou, né, trazendo toda essa consequência aí, infelizmente. Coronel Melo, o Rio de Janeiro é impraticável que a gente esteja sem ar-condicionado. Então, uma situação daquela lá, com alojamentos, né, para garotos no Ninho do Urubu, e já teve um outro episódio na sequência no Bangu, que não teve um número tão alarmante assim, não foi tudo aquilo. Mas eu imagino uma vistoria do senhor com gambiarras que o senhor possa encontrar num local desse. Assim, acontece muito, né? A utilização do container hoje já tem indústrias especializadas que não é o caso. Não é o caso, né? Agora, realmente, quando a gente fala da parte de ligações, energia elétrica, tem que se utilizar o material adequado, a bitola do fio adequada. Então, muitas vezes isso aí não é feito da forma correta. E pode acontecer um curto-circuito, pode gerar aí uma pequena faísca e dar início ao incêndio, né? Mas como o Coronel Duarte falou, né? No caso ali, é lógico, vai ter uma perícia, vai ter todo um estudo, mas provavelmente eles foram asfixiados. Né? Queimou tudo, mas eu digo assim, com relação às vítimas, né? Provavelmente houve a asfixia, né?
Sim. E depois, infelizmente, Eu estou acabaram colocando sendo o aspecto carbonizados. aqui de jornalista curioso, né? Não, com Imagina um certeza. monte de gambiarra que tem nesses lugares, por isso que eu citei, o Rio de Janeiro sem ar-condicionado é impraticável. Não, sem Né? chance. Então você coloca lá uma ninhada de garotos, né? Acomoda lá, e aí quer suprir a necessidade do ar-condicionado, mas não tem todos esses detalhes que o senhor verifica numa vistoria e tudo mais. A Boate Kiss é outro desastre que até hoje não foi solucionado, né? O prejuízo é de quem morreu. O Corpo de Bombeiros ele trabalha na prevenção, na análise, né? Análise de projeto e vistoria em loco dos locais com relação à segurança de bombeiro. Então, toda edificação, no caso comercial, predial, ela tem que ter um projeto inicial. Esse projeto ele é analisado com relação à segurança de bombeiro, ele é aprovado. Depois que esse projeto ele foi aprovado, tem que ser, aí entra a parte de mão de obra, né? Então tem que ser feito conforme está no projeto. Depois de feita a obra, instalado, no caso, hidrantes, extintores, toda a parte elétrica, conduítes adequados, é solicitada a vistoria do Corpo de Bombeiros. Aí vai lá um profissional do Corpo de Bombeiros, especializado, técnico, com conhecimento específico do decreto de edificação, e faz toda a vistoria. Se ele se depara com uma situação de, entre aspas, a tal da gambiarra, ele vai emitir um comunicado se esse projeto não vai ser aprovado, né? Ele não vai conseguir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro até que esse problema seja sanado. É assim que nós trabalhamos aqui em São Paulo. Algo a acrescentar agora? Não, ele fez Só um questionamento. Né? A cobertura adequada. Os senhores são PMs, os 3 do Corpo de Bombeiros e tal. Aí eu sei que ali tem vou usar o termo de novo, uma gambiarra, né? Que coloca todo mundo em risco. Como é que funciona? Um bombeiro passa lá, olha e faz a verificação, ou eu tenho que denunciar, o cidadão tem que denunciar que aquela situação é de risco? Como é que funciona? Muitas dessas questões, elas chegam ao conhecimento do Corpo de Bombeiros, que obviamente não tem a capacidade, a onipresença, né? Sim. Através de denúncias mesmo. Há uma situação nova que também vai ser agora objeto de adequação por parte do Corpo de Bombeiros, que é a possibilidade, né, o poder de polícia, a possibilidade do bombeiro interditar uma edificação. É esse o questionamento que eu faço. Não existe um poder de polícia, né, que o bombeiro vê um prédio lá que foi recém-inaugurado e alguma situação por problemas anteriores, né? O prédio foi recuperado, deixa eu colocar de outra forma, o prédio foi recuperado e já se sabia que havia uma situação de risco naquele prédio anterior. Foram cumpridas as exigências todas, o prédio começou aqui em São Paulo, que tem de prédio sem habite funcionando, né? O que eu pergunto, e o senhor colocou a palavra, não tem um poder de polícia para entrar lá e fiscalizar, a não ser que haja uma denúncia. A forma da fiscalização, a fiscalização do bombeiro está presente nessas edificações, ela acontecia através de duas formas, né? Ou provocada pelo pedido de vistoria, que era o desejo do proprietário, o responsável pelo uso do imóvel, para que a documentação fosse obtida para fins até de regularização, alvarás de funcionamento e etc., ou através dessas denúncias, quando chegavam ao Corpo de Bombeiros. Essas eram as duas hipóteses de fiscalização. Mas, espontaneamente, o bombeiro não fazia essas vistorias, porque também ele fica limitado à capacidade, né, de atender essa demanda. Com essa recente alteração da legislação e conferindo ao bombeiro o poder de polícia, deve-se ter uma otimização dessa questão das fiscalizações, que anteriormente eram basicamente de responsabilidade ou do município, né? Então aqui no caso na capital, em São Paulo, da prefeitura, do CONTRU e dos órgãos de fiscalização de obras,
ou através do Ministério Público. Era a forma normalmente que o próprio bombeiro se manifestava, né? O Coronel Duarte está ao par disso daí, na questão também do acompanhamento dessa mudança de legislação. Nós estamos, inclusive, trabalhando agora na oferta de sugestões para a nova legislação que deve sair próxima agora, em maio, mas essa questão da regulamentação de como será feita essa fiscalização ainda está por ser apresentada pelo comando do Corpo de Bombeiros, mas a gente acredita que deve dar uma dinamizada nesses aspectos. Coronel Duarte, algo a acrescentar? Então, na verdade, toda essa mudança, né, em termos de arcabouço de legislação, ela começou em 2015, né, com a lei complementar, né, que instituiu o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências, né. Essa legislação, ela demandou aí 3 decretos, né, um regulamentando todo o sistema de atendimento de emergência no estado de São Paulo, que inclusive possibilita, né, o emprego eventual de bombeiros civis, voluntários, né, numa grande emergência, né, desde que devidamente coordenado pelo Corpo de Bombeiros, né, no caso do Corpo de Bombeiros Militar, né, do estado de São Paulo. Um outro decreto que é o Fundo Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências, né, que a gente chama de FESI, né, que é, digamos, a sigla, né, desse fundo. E uma terceira regulamentação, um terceiro decreto, que é exatamente esse, né, atribuindo o poder de polícia ao Corpo de Bombeiros, né. Então, até então, o bombeiro não tinha essa possibilidade de chegar numa edificação e, né, querer, sei lá, interditar, multar, né. Hoje, com esse decreto, o bombeiro já tem essa possibilidade de notificar, né, o responsável, né, daquela edificação, podendo chegar até a formalização de uma multa, né, em função de alguma irregularidade em termos de medida de segurança contra incêndio, que aí é questão de extintor, hidrante, alarme, né, enfim, as várias medidas, né, que existem na legislação, e pode, né, eventualmente propor à prefeitura, né, da localidade de talvez interditar ou fechar, né, o estabelecimento em função de alguma irregularidade nas medidas de segurança contra incêndio. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, a AM740, Rádio Universal, a AM810 Santos. A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo está oferecendo cursos de danças para os associados. Com o objetivo de atuar no incentivo à prática cultural e física do associado e dependente, a AFIPESP disponibiliza diferentes opções de aulas de dança. Por meio da Coordenadoria de Educação e Cultura, é ensinados estilos que vão do flamenco às danças brasileiras. A lista completa inclui balé, clube flex, danças brasileiras, dança cigana, dança moderna, dança de salão, dança terapia, dança do ventre, flamenco, jazz, ritmos, samba no pé e zumba. Cursos realizados de segunda a sexta-feira, oferecendo horários em todos os períodos, manhã, tarde e noite, e você pode obter informações na coordenadoria em contato pelos telefones aqui São Paulo 11 3293-9579 ou ainda 3293-9581. Pode também usar o e-mail da FIPESP, cultura@fipesp.org.br. Gente que Fala retornará em instantes. Você está ouvindo Gente que Fala. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Não esqueça, o horário de verão está acabando. Na virada de sábado para domingo, atrase o relógio em 1 hora. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Frage Filho. Você está ouvindo Gente que Fala.
Você está acompanhando Gente que Fala na Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estão conosco hoje o Coronel Correia Leite, também o Coronel Duarte e o Tenente Coronel Melo. Todos os três, o Coronel Melo está em atividade no Corpo de Bombeiros, e o Coronel Correia Leite e o Coronel Duarte foi comandante do Corpo de Bombeiros. E também está conosco o primeiro-tenente Bruno Tavares da Silva. O tenente Tavares é do Comando de Aviação da Polícia Militar. Coronel Correia Leite, eu disse que ia abordar um assunto específico com o senhor em instantes, e eu acho que esse é o momento. Então, nós temos, o senhor eu vou excluir da história, mas nós temos 2 integrantes aqui do Corpo de Bombeiros, o coronel já está na reserva, temos um tenente que é piloto de helicóptero, né, e eu sou jornalista. Eu digo que a minha profissão é a mais estressante. Tem como determinar o estresse por cada uma das atividades que os senhores desenvolvem na PM? O tenente vai dizer que voar de helicóptero é mais estressante, porque ele não sabe onde ele vai descer, ele sabe que sobe, mas não sabe como desce, né? Então, na verdade, tem isso. Toda profissão, obviamente, nós não queremos monopolizar esse direito à defesa de que as profissões, a nossa profissão, né, vamos colocar assim, como o Coronel Duarte falou, uma vez integrante, sempre integrante. Mas toda profissão ela tem um grau de risco, de estresse, de cobranças, né, em um maior ou menor grau. Mas é óbvio que a gente tem, inclusive, um respaldo legal. A Constituição Federal, ela trata, no seu artigo 40, no parágrafo 4º, a questão das aposentadorias especiais, as profissões que têm peculiaridades que garantem, então, dentro de alguns requisitos, qual sejam a periculosidade, a insalubridade, etc. Então, esse tratamento especial. Eu acho interessante abordar, porque nós estamos entre companheiros aqui, que estão doando ainda, né? Os colegas aqui, o Tavares e o Melo ainda na ativa, parte da sua vida, da sua saúde e do ambiente que eles trabalharam agora, recentemente, demonstra isso bem claramente. A condição de estresse absurdo, de insalubridade, porque o ambiente é totalmente inadequado, e isso é interessante a gente abordar para esse momento de discussão em que se fala muito sobre aposentadorias especiais, inclusive a dos militares. Deixa eu fazer um parêntese nessa... todos aqui são militares, né? Em que pese a grande unificação da polícia no estado de São Paulo ter suprimido a palavra militar das viaturas, foi só isso que aconteceu, e na época o governador criou uma terceira polícia, né? Estava dizendo de unificação das polícias e criou uma terceira polícia. Então, aquele projeto caiu por terra na íntegra. Mas todos os senhores são militares. Aí se fala na aposentadoria dos militares, mas não se pensa nos militares, no caso específico aqui, PM, um tenente-coronel PM, um tenente aviador aqui, um piloto de helicóptero, um coronel PM do Corpo de Bombeiros, comandante do Corpo de Bombeiros. A palavra militar, eu não sei se ela fica vazia ou se ela fica muito complexa. Pois não, coronel. Pois não, abordar, Duarte, mas na verdade o militar estadual, ela é uma nomenclatura não sei se eu me fiz entender, mas quando se fala militar, os senhores são policiais militares no estado de São Paulo, então os senhores estão fora da proposta. Mas isso, a aceitação não é uma questão de semântica, né? Porque todo o escopo da formação, do desenvolvimento da carreira, da organização, ele obedece preceitos militares, e a função dentro dessa abordagem, ela é constitucional e garante, então,
a condição de militares estaduais, porque exercem papéis complementares à das Forças Armadas em alguns aspectos. Quem Né? está discutindo isso lá não tem essa visão. Sim. Tenente, quantas horas o senhor voou lá em Brumadinho, para ser mais recente agora? 36. 36 em horas. 8 dias. Em 8 dias, 36 horas. De voo. Isso, 36 horas de voo. Isso na linguagem de helicóptero, o que significa? O helicóptero tem uma característica de voos curtos, né? Sim. Diferente... O senhor subiu e desceu quantas vezes? Pelo menos mais Fez essa conta. não fiz, mas assim, só de cabeça posso dizer que pelo menos uns 30, 40 voos por dia. Sim, subiu e Entre desceu. pouso e decolagem. Subiu e desceu, vamos, 35 vezes, né? Por dia. Coronel Belo, a sua atuação, a sua intensidade de estresse nessa operação. Nessa operação, eu que estava sendo transportado, eu voei umas 4 vezes por Voou dia. com ele? Também. Então, e lá, por exemplo, eu ia dormir por volta das 2 horas e acordava às 5h30. Os dias que eu fiquei lá foi nesse ritmo, né? Então, assim, como completando, né, o Coronel Correia estava falando, a nossa atividade, como né, nós temos um regime especial e tem muita questão da carga horária, né? Nós trabalhamos muito além do que um trabalhador comum trabalha, né? Então, quando se estuda a Previdência, eu espero que alguém esteja analisando isso, né? Tem que fazer um estudo científico, né, do trabalho do policial militar, né? Não simplesmente fazer determinadas comparações, né? Falam muito do salário, de que o militar se aposenta muito cedo, mas tem que ver o desgaste dele na atividade em si, né? Como que foi hoje podemos falar aqui claramente que o policial militar é a atividade que mais se morre, né? Então não tem comparação, né? E a disponibilidade também, né, Zancopé, porque o militar, né, o policial militar, mais especificamente falando, né, ele não bate cartão, né, ele tem horário de entrada, mas não sabe o horário que vai sair, né, eventualmente pode ter um flagrante que ele tem que, né, prorrogar o seu horário de trabalho, de repente tem uma emergência que tem que se deslocar para a emergência, não sabe até quando vai ficar na emergência, né? Tem situações do bombeiro estar de férias ou de folga e ser convocado para atuar numa emergência, e aliás, eu acho que aconteceu, né? Nesse apoio a Brumadinho, né? Então, quer dizer, além de tudo, tem a disponibilidade, né? O policial militar está disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, para eventualmente ter que atuar em alguma emergência, em alguma situação, né, mais específica. Eu gostaria, viu, Pois não. de complementar essas duas abordagens agora. Eu tenho um trabalho publicado que começou a ser estudado na especialização em fisiologia na Escola Paulista de Medicina, né, na Universidade Federal de São Paulo, complementado, então, apresentado durante uma desses programas que nós temos na corporação, de mestrado e doutorado, que ele aborda exatamente essa questão fisiológica do policial e as suas peculiaridades. Aí inclui-se policial e bombeiro, considerando essa atividade de risco, a supressão do sono, que foi abordado pelo Coronel Melo, que é um aspecto fisiologicamente estudado, então tem toda a base científica para a questão do envelhecimento, né? Hoje a gente fala, empiricamente a gente percebia há muitos anos atrás que aquele pessoal que vivia na madrugada, o boêmio, ele envelhecia mais rapidamente, havia toda aquele estigma, folclore, o folclore, né? Sim. Mas não é folclórico, né? Isso, fisiologicamente ele tem embasamento, que é a produção de determinados hormônios que se produzem durante o sono, né? Não vou entrar muito pelo aspecto fisiológico, para não ficar enfadonho aí na abordagem, mas que mostram claramente que o policial, por essa irregularidade de horários, pela irregularidade do sono, pela falta de uma alimentação adequada, né, que nunca é permitida, né, para quem... Coronel Belo, era só sanduíche lá, Coronel? Não, alimentação, nós estávamos precisando Não, bem uma alimentados. situação dessa de emergência, né? Assim, durante até o dia... fornecimento, até o rancho é complicado.
Assim, durante o dia a gente acabava, a alimentação tinha bastante, mas a gente não comia. É esse o aspecto isso que eu estou abordando. completar. Não que houvesse a ausência, né, do fornecimento, mas vocês não tinham acesso. Então, assim, eu estava mais num posto avançado, né? As equipes que estavam a campo, realmente não tinha como recolhê-los para fazer um almoço, digamos assim, né? Então, logo cedo, eles já levavam os suplementos necessários para permanecerem durante o dia, né? Trabalhando e se alimentando. Não tinha como de descer o parar. helicóptero para ir almoçar, tem? Sim, então, essa é a questão de considerar peculiaridades Então, da profissão, né? Muitas vezes ocorrências acontecem nesse horário do almoço. eu estou e a gente- abordando esse aspecto, né? Porque as pessoas não têm noção de que isso aconteça, né? De que isso aconteça. O coronel fica num evento trágico desse que nós tivemos aqui em São Paulo, não tem tempo de Não, se não dedicar ao senhor, não é nem é o trabalho, o senhor esquece que esse é o detalhe, o coronel está fazendo. O que me preocupa quando se fala em previdência é que quem está lá analisando as propostas e aprovarão as propostas, as pessoas não têm a mínima noção do que acontece. Por isso que eu chamei a atenção e destaquei que militar, todo mundo acha que é militar das Forças Armadas, ninguém imagina que as polícias militares em todos os estados têm um regime muito próprio, muito próximo, né? A palavra militar é comum nesse aspecto. Sim, Já pensou nisso? Quem vai votar não sabe desse e só estudo que o senhor abordando, fez. que é objeto desse estudo, lógico, tem esse embasamento fisiológico, ele Sim. precisa dar cientificismo para as abordagens, mas assim, é muito simples a gente considerar o seguinte: muito se fala dessa questão da peculiaridade da profissão, do envelhecimento, e eu tenho ouvido muito especialista, né? Eu vou colocar essa expressão. É esse o termo, são essas pessoas que vão sobre lá. aspas aí, ou dentro de aspas, que falam, mas nós temos um aumento da perspectiva, da previsão, né? A expectativa de vida do brasileiro está crescendo, e ela realmente vem crescendo. De quando eu concluí esse trabalho, nessa última década, eu já percebi, e já saíram novos indicadores do IBGE que mostram esse crescimento da expectativa de vida. Mas países, então isso é muito relevante, países cuja expectativa de vida são muito superiores à do Brasil, pegar alguns da Europa ou dos Estados Unidos, eles já tratam de maneira diferenciada o seu policial e o seu militar. Porque são atividades tão peculiares, como o Coronel Duarte abordou, de disponibilidade a todo tempo, da emergência que o tenente abordou aqui, de não dá tempo de comer, eu tive que levantar, voo, ou então aqueles momentos que estão sendo dedicados ali a um salvamento que não permite a interrupção. São peculiaridades tão próprias da profissão, que elas precisam ser tratadas de maneira diferenciada. Se a gente considerar, por exemplo, nesses estudos de expectativa de vida, nesse em especial eu abordo que nós temos quase 5 anos a menos em termos de expectativa de vida do que o restante da população. O estresse que provoca isso. Não só o estresse, essa questão desse conjunto é o estresse, né? Mas assim, é a questão da ausência, muitas vezes, do sono, da rotina, a questão da alimentação, a impossibilidade de se alimentar adequadamente, nesse que o Melo se referiu agora, e que ele trabalhou, a gente acompanhou aí, houve todo uma preocupação, havia um suporte, mas a gente sabe que muitas vezes isso, em ocorrências de menor repercussão. Por isso que eu perguntei para ele, comia, almoçava? Sim, não que não houvesse lá essa daí não tinha houve acesso. toda uma mobilização, toda a solidariedade, né, além da questão da organização, mas em pequenos eventos isso não existe. Você fica muitas vezes à mercê da tua condição. Então, esse referencial de que aumentou-se a expectativa de vida, vamos aumentar o tempo
de permanência no serviço ativo, não é verdadeiro. Nos Estados Unidos a gente tem polícias e bombeiros que inclusive aposentam com menos tempo do que aqui a realidade nacional. São 25 anos só de contribuição e trabalho, guardadas essas proporções. Então, assim, cai por terra essas teorias de supostos especialistas aí que tratam isso daí como um grande privilégio. Eu não vou é. definir, vocês são os achólogos, né? São. Tem algumas perguntas aqui que estão sendo endereçadas. O Cido Domingos nos acompanha pelo Facebook, ele é da Rádio Cruz FM, né? Tá sempre. Cido, um grande abraço, hein? Tenente, o Cido pergunta se helicóptero tem caixa preta. Ele fez a pergunta acho que é o senhor que pode responder para ele. Na verdade, esse equipamento ele é comum nos aviões porque ele grava a comunicação interna em todos os momentos, né? Mesmo quando não existe uma coordenação entre o piloto e uma torre, ou mesmo uma coordenação entre aeronaves. Então, esse equipamento não tem nesse tipo de helicóptero. Coronel Melo, Marcos de Pinheiros, um caso como o de Brumadinho, quanto tempo é necessário esperar para que os desaparecidos sejam considerados mortos? Cada situação, cada caso é um caso, né, a gente costuma falar, né? No caso ali de Brumadinho, tem uma característica que é a lama, né? Então, quando a lama ela avança, ela toma os espaços e a pessoa ela é soterrada, então praticamente é fatal o resultado, né? Diferente de escombros, por exemplo, onde nós temos espaços vitais, onde há a possibilidade da pessoa respirar e a gente encontrar ela com vida, né? Agora, a tendência desse trabalho é permanecer até que o último desaparecido seja encontrado, né? Então, os corpos de bombeiro, eles atuam dessa forma, e conversando lá em Minas, realmente eles vão permanecer, não o apoio externo, mas o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais vão atuar até que o último desaparecido seja encontrado. Coronel Duarte, Marta de Santo Amaro, ela faz o seguinte comentário: em quase todos os casos de incêndios recentes, os locais não tinham autorização dos bombeiros. E o que poderia ser feito para evitar isso? O cara abre a porta lá. O que defende é a questão da prevenção, né? Até eu ia falar, né, se for das gambiarras, né, e tudo mais, fica até orientação para a população. Tem muita gente que às vezes sai de casa e larga a panela no fogo, né? O camarada trabalha à noite, chega de manhã e fala, vou colocar o feijão lá para esquentar e vai dormir. Aí quando ele acorda, a casa dele já está em chamas, né? Quando acorda. Tem situações da pessoa sair de casa e deixar uma máquina de lavar roupa lá trabalhando, né? Então, a gente já se deparou com situações reais, né, de incêndio, exatamente por conta dessas atitudes, né, que, digamos, não chegam a ser uma imprudência, né, mas digamos, um descuido aí, né. Sim. Então, a gente orienta as pessoas que sempre trabalhem no sentido de ter a consciência da prevenção, né. E o que a gente costuma dizer, né, até no Corpo de Bombeiros, o AVCB não é um atestado à prova de fogo, né. Não é porque a modificação tem o AVCB que não vai pegar né? Eventualmente se envolver no incêndio, né? Mas o AVCB ele é um documento que retrata, né, como se fosse uma fotografia, né, de um momento, né, de uma vistoria que é realizada e que fala, não, nesse momento a edificação tem todas as medidas de segurança que a lei exige, né, de acordo com a sua ocupação, com o seu tamanho, né, com as suas características, né? Mas não é, digamos, o AVCB que vai fazer com que a edificação não pegue fogo, né? Então, exige toda uma questão de conservação, né, de manutenção dos equipamentos, né, toda uma consciência, né, das pessoas com relação ao uso, né, e até chegar nesse detalhamento que eu falei, da pessoa não descuidar de sair de casa e deixar um equipamento ligado, né, enfim. Coronel Correia Leite, o Joyce de Santo André, em que medida o envelhecimento interfere no serviço do policial? Bom, essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente fala o seguinte, é óbvio que a questão dos serviços burocráticos, né, na sua profissão como jornalista, você tem as pessoas que trabalham na redação, você tem repórter de campo, você tem atividades, e aí o estresse, a exposição
elas são variáveis aí de acordo com a característica da função exercida. Então, eu vejo muita gente falar o seguinte, mas se um advogado, né, a gente tem o caso da própria magistratura, em que os integrantes trabalham até os 70 anos, são profissões que permitem você desenvolver plenamente, até de uma maneira até melhor, porque você vai acumulando conhecimentos que permite perfeitamente você desenvolver a sua atividade sem prejuízo algum. Se a gente for considerar alguma atividade do policial administrativo, por exemplo, que é uma minoria, que não pode ser considerado como uma regra geral, visto que é um desejo social da própria administração pública de ter o policial na atividade fim, aquela atividade operacional. Se a gente for considerar esse cenário, fica claro que o policial do serviço operacional, ele tem uma limitação para a execução das suas atividades, né? Vamos pegar especificamente, que é uma área que eu conheço, que é a do bombeiro, por exemplo. O bombeiro, quando ele vai atuar num incêndio, ele se paramenta com um equipamento de proteção individual que, na sua totalidade, né, junto com a parte respiratória, né, o equipamento de proteção respiratória, ela soma 26, 27 quilos aproximadamente. É com essa sobrecarga que ele vai atuar subindo e descendo num prédio, trazendo uma pessoa ferida, uma pessoa para ser socorrida. Não dá para a gente pensar numa pessoa em idade avançada, e isso é inexorável na vida de qualquer ser humano, né? Você alcançar essas limitações físicas pelo envelhecimento, né? O estudo do envelhecimento mostra isso, a senescência. Não é razoável você esperar que essa pessoa vai conseguir plenamente exercer a sua atividade. Como também o policial. Descer, desembarcar da viatura, correr, pular um muro, são atividades que são inerentes à profissão. E aí, qual que é a capacidade desse indivíduo exercer plenamente a sua atividade? Né? Aí vem essa coisa, mas ele pode ser deslocado ou realocado para uma função administrativa? Quem discute isso no teu mínimo conhecimento? Não, então é absolutamente baseado em desconhecimento, porque o administrativo, teoricamente, que representam aí pouco mais de 10, 15% da atividade da corporação, ele pode exercer isso daí, fazer essa atividade até ser mais longevo na sua atividade. Mas a gente está tratando com uma exceção dentro de uma atividade, né, que prioritariamente é essa daí. Quem nos acompanha pelo Facebook é o Eduardo Cavicchioli, que diz que no Flamengo houve um genocídio. Eduardo Cavicchioli. Marcos Savoy também nos acompanha pelo Facebook. Não sei se é o Coronel Melo ou o Coronel Duarte que pode responder para o Marcos Savoy. São Paulo tem hidrantes suficientes? Eu posso, digamos, iniciar, o Melo pode complementar aí, né? Mas existe todo um trabalho hoje. Tem uma segunda parte que o senhor vai responder. Existe um trabalho hoje bastante integrado, né, entre concessionária, né, no caso Sabesp, né, Corpo de Bombeiros e Prefeitura de São Paulo, com grande apoio hoje da Defesa Civil aqui na cidade de São Paulo, principalmente, de realmente otimizar a rede de hidrantes, né, porque é uma rede antiga já, né, tem situações aí que partes da rede de hidrante tem mais de 100 anos, né, uma rede centenária, e obviamente não conseguiu acompanhar todo o crescimento que a cidade de São Paulo teve, né. Então, isso exige aí também uma criatividade do bombeiro em termos de atendimento, né, de suprimento de água, né? Mas hoje existe um trabalho bem consciente, né, de realmente procurar otimizar a rede de hidrantes, né, que é vital numa situação de combate a incêndio, né? Talvez o Melo possa complementar com mais alguma observação. Quem fiscaliza? Essa pergunta há uma equipe multidisciplinar. O equipamento que vocês, de repente, têm que usar e não tem. Então, assim, como eu falei, existe toda uma questão de um trabalho em conjunto, né? O bombeiro, ele acaba fiscalizando em virtude até da sua utilização, né? E verificando que um determinado hidrante está
está com problema, danificado, ele comunica, hoje no nosso caso aqui, a Sabesp, né? E há um trabalho também em conjunto com a prefeitura, né? Então, é feito toda essa dinâmica aí para a gente colocar o hidrante em atividade o mais rápido possível, né? E como o Coronel Duarte falou, né, está em estudos, aí, em trabalhos para poder aumentar a rede de hidrante no estado de São Paulo, né? Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao Coronel Correia Leite, que é docente do programa de doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, consultor na área de engenharia de segurança, também o Coronel Duarte, ele foi comandante do Corpo de Bombeiros, hoje é presidente da Fundabom, Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Melo, o Coronel Melo é do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros Metropolitano, primeiro Tenente Bruno Tavares da Silva, o Tenente Tavares é do Comando de Aviação da Polícia Militar. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.